Maior anúncio da história confirmado. Pedrinho abriu o jogo. Admar Lopes traça a estratégia. Quero falar também sobre Leila Pereira que bateu na mesa. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, informações, os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama e do futebol. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Antes de começar aqui o vídeo, estava assistindo pelas lentes da Vasco TV o treinamento de hoje. Foco, concentração e, claro, traçado objetivo para essa classificação. Eu não sei você, torcedor, mas a ansiedade está a mil para a partida de quinta-feira. É um jogo decisivo e importante para selar, coroar essa temporada depois, desde 2011, 14 anos depois, o Vasco celebrar um título a nível nacional e selar o compromisso em 2026 na Libertadores da América. É o caminho, eu já vou falar sobre isso em relação à estratégia traçada pelo Admar, mas antes, vamos aqui ao assunto principal, sem delongas, falar sobre o maior anúncio, o maior acordo da história no que tange a material, fornecedor de material esportivo. Durante esse tempo, a Capa ela foi o fornecedor esportivo de material esportivo do Vasco, num belíssimo trabalho, com designs incríveis, ali em conjunto também com o Vasco. E nesse cenário, se tratando do lado financeiro, econômico, os valores eram considerados ali um pouco defasado, cerca ali de 600 mil anual. Já vou trazer aqui em relação a valores, mas o negócio é o seguinte: a expectativa é que a Nike, a partir do anúncio oficial de hoje, injete 42 milhões por temporada, considerando vendas, metas e bonificações. É claro que a Nike ela sai com muita vantagem em cima dessa parceria, porque a Nike entendeu que o Vasco ele é gigante de uma forma mega, mundial, Tem todos os cenários em relação a marketing, em relação a torcedor, uma das maiores torcidas do Brasil, que abrange nosso país, que é continental e, claro, espalhado no mundo afora. E por isso, a Nike tem ali a expectativa nesses 7 anos de contrato, ter esses 42 milhões de forma anual. A comparação com a Capa, como eu disse, 600 mil, mais 13% de royalties e também item vendidos 300 mil destinado ao marketing. Era ali basicamente o acordo com a Capa. Agradecimentos à Capa por esse período, mas agora o Vasco está virgulado. Que anúncio bacana, com a voz do Ryan, que é cria da barreira do Vasco, com a imagem ali estampada na fachada histórica de São Januário. Muito bacana, incrível, sensacional. Vamos falar mais sobre isso. O presidente Pedrinho abriu o jogo e eu vou dizer uma coisa, galera, muito sincero aqui. Ano passado, eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos embarcando para o jogo contra o Atlético Goianiense e eu parei na rodoviária lá em Goiás e eu trouxe a informação em primeira mão que o Vasco tinha 3 fornecedoras em negociação. Era a Puma, era a Nike e também, salvo engano, a Mizuno. Isso, eram as 3. E na época muita gente questionou, duvidou, achou que não aconteceria. Logo em seguida, no início do ano, acho que o nosso amigo Rodrigo Silvério trouxe a informação e a confirmação em primeira mão. Depois o GE também trouxe detalhes da negociação. O Vasco firmou esse contrato com a Nike no início do ano. Tinha outras, como eu trouxe a informação no passado, a Mizuno e a Puma em negociação. Então isso mostra seriedade, credibilidade no nosso trabalho em relação aqui às informações. E aí, agora o Vasco está virgulado, beleza? E surpreendeu, Em menos de uma hora do anúncio entre Nike e Vasco, já bateu mais de 2 milhões de alcance. Esse número
que o Atlético Mineiro levou em 10 dias. Em 10 dias para alcançar 2 milhões de alcance, o Vasco levou 1 hora. Então, tá aí quanto mostra, né, a grandeza, o quanto o Vasco tem que ser valorizado. Falando em valorizado, galera que gosta aqui do nosso trabalho puder dar uma moral, eu vou colocar aqui, inclusive, claro, beneficiando você, torcedor, preços especiais, promoção agora de Natal. Você que quer dar um presente para o seu familiar, para o seu filho, para o seu amigo vascaíno ou que não é vascaíno, eu vou colocar aqui produtos, camisa do Vasco, aquela churrasqueira para você comemorar agora esse final de temporada com o título do Vascão, naquela resenha, naquele churras. Me chama, por favor, se for fazer aquele churras. Inclusive, tô devendo aí um churrasco com a galera lá da Vaz Gamboa, lá do Candinho. Um abraço pro meu amigo Lipão, lá da Vaz Gamboa. Mas você que puder, né, e quiser, tá aqui, ó, o Shopping BTB. O Shopping BTB, a novidade aqui agora, você comprando qualquer produto, você tá ajudando aqui o nosso canal a estar em todos os lugares e principalmente com o Vascão. Então, assistiu o vídeo, dá uma conferida lá no shopping, nos produtos que tem do Vasco, outros produtos também para você poder adquirir. Beleza? Quero falar aqui agora sobre a estratégia montada pelo Admar Lopes. Como é que o Vasco vê esse momento? Claro, existe aquela lista vasta de 50 nomes do Vasco ser monitorado. Muita gente fala que sempre há uma especulação, sempre há Sim, porque o Vasco tem uma lista de jogadores monitorados, o Vasco tem uma lista de jogadores interessados. É claro que não existe nenhuma negociação avançada, não existe nada fechado. Quando é fechado, quando é anunciado, quando está avançado, a gente vem aqui e fala, traz a informação. O momento agora, claro, é de sondar o mercado, o momento agora é de você se adiantar, já que outros clubes estão ali. Eu vou trazer mais informações sobre isso amanhã. Mas o que o Admar pensa nesse momento? Vasco monitora jogadores e aguarda o fim da temporada para definir qual competição internacional em 2026, Libertadores ou Sul-Americana. O tamanho do investimento e as propostas oficiais dependerão deste cenário. Então as observações continuam, o monitoramento continua, o interesse continua, como eu trouxe mais cedo, o Vasco tem interesse no Caio Paulista, lateral esquerdo que está emprestado ao Atlético Mineiro, o jogador pertence até 2028. O Palmeiras, né, teve ali a sua passagem no São Paulo. O Caio Paulista, ele era utilizado ali, né, substituindo basicamente o Guilherme Arana, teve algumas oportunidades na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Não vejo ainda, tá? Sendo muito sincero, como uma solução para a lateral esquerda do Vasco, para ser ali um substituto direto do Piton, ainda mais se chegar uma proposta pelo Piton. Vitor Luiz, complicado, o Vasco ainda tem 2 anos de contrato com o Vitor Luiz, mas não dá para ser titular. Leandrinho, parece que também não. Então, a ver o que vai acontecer nessa tomada de decisão do Admar. Deixa eu falar aqui agora, se tratando do futebol em geral, e uma informação, porque por isso eu falo para a galera que está adiantando muita informação, está saindo muita coisa sobre Leila Pereira, Crefisa, Lamáquia, e eu vejo nesse momento como a tendência, sim, a tendência daqui a um tempo, não estou dizendo 2026, não estou cravando aqui o tempo, o momento, mas muito próximo, muito em breve, a Leila, né, a Crefisa ou o Lamáquia, né, tomar conta ali das ações do Vasco. Mas o que chama atenção nesse momento é que, desculpa a palavra aqui nesse momento, mas a Leila, ela não baixa a cabeça. Ela não arrega. John, o Palmeiras dançou esse ano as danças e não levou nenhuma. Beleza, investiram 700 milhões em contratações, mas é um time que a gente sabe que vai permanecer em 2026 disputando, competindo. Não levou nada, ficou a ver navios e acabou perdendo enfim, a Libertadores. Só que a Leila, ela bate na mesa, ela bate de frente. Isso é importante no futebol. E eu vou dizer uma coisa, porque ontem o BAP, presidente do Flamengo, veio, e eu estava no momento da entrevista, falar sobre a grama sintética, sobre gramado de plástico, para mexer, para sempre dar aquela alfinetada, né? Ao invés de disputar no momento, faz questão de vir alfinetar a situação lá. E aí, a Leila, ela se pronunciou. Ela disse o seguinte: no dia que o Flamengo tiver um estádio próprio, poderá colocar o gramado que quiser. Então, para você ter uma noção do que realmente é uma pessoa que não arrega, bate de frente, bate na mesa e compra a briga e defende o que é seu. Defende.
Isso é interessante, tá? Essa valorização de defender. Então, foi esse momento que a Leila bateu de frente e aí falou sobre a questão do gramado, mas sempre é uma polêmica. E a gente está aqui, ontem eu conversei isso com o presidente Sami Chaldi também, tanto ali no prêmio da CBF, também como nos bastidores, em off. Existe também o objetivo da CBF realmente padronizar os gramados, melhorar a arbitragem. E ontem eu perguntei ao Sami, já pensando numa eventual Supercopa para o Vasco, e o Sami falou o seguinte, ele me respondeu o seguinte: eu ainda não tenho a definição de qual lugar vai ser a Supercopa. Vou esperar a decisão ali da Copa do Brasil para já planejar. Só que a gente imagina, né, que a Supercopa pode ser numa Arena Amazônia, em Brasília, ano passado foi em Belém. Se for, por exemplo, Vasco e Flamengo, a Supercopa, o ideal é no Maracanã. E tomara que seja, torcendo para isso. Galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço, até o próximo vídeo.